São difíceis os dias sem abraço. Porque abraço é paz. Abraço é conforto. Abraço é solidariedade. Abraço é eu também te amo. Momentos difíceis, momentos de dúvida, de angústia. Um abraço pode curar. Um abraço também pode esperar. Nós podemos preparar abraços. Podemos abraçar em pensamento. Podemos nos sentir abraçados pelas pessoas do nosso coração. No final das contas, viver é isso: cultivar o amor dentro e fora da gente. Manter aceso e circulando esse sentimento puro que todos temos. A emoção que carregamos nos faz vivos, nos faz merecedores e nos aproxima sempre. Juntos, abraçados, somos melhores assim. Pro Lar 50 anos, uma história de abraços pro lar da gente. Eu sou a Giovana Erlo e essa é a segunda temporada do podcast Memórias de Galópolis, valorizando as memórias da comunidade. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao podcast Memórias de Galópolis. Eu sou a Giovana e hoje eu tô aqui com o Dr. Josi. Tudo bem, doutor? Tudo bem, Giovana. É um prazer receber o senhor aqui no podcast, essa figura que é tão consagrada em Galópolis. Eu acredito que quase todo mundo já tenha se consultado com o senhor em algum momento. E é muito importante que o senhor fale das suas experiências em relação ao bairro, as suas memórias afetivas e tudo que marcou a sua vida aqui na região. Então, para começarmos, já que o senhor vai ter bastante coisa para falar, o senhor poderia se apresentar para a gente? Bom, o meu nome é José Carlos Nicoletti, vulgo Josi. Tenho 72 anos, nasci no dia 14 de agosto de 1948. O meu pai era Miguel e a minha mãe se chamava Adelina. E sou casado com a Maria Elisa Fontana Nicoletti e tenho 4 filhos. O Rodrigo, que é médico, a Flávia, que é psicóloga, o Renato, que é educador físico, e a Natália, que é doutora em biomedicina. E tenho mais 4 netos, a Valentina e o João Vitor, que são do Rodrigo, e a Giovana e a Luísa, que são as minhas 2 últimas netinhas, filhas da Natália e da Flávia. Então, essa é a minha família. O senhor sempre morou aqui em Galópolis desde que nasceu? Nasci aqui. Eu fui um dos únicos, talvez, da minha família que nasceu na maternidade em Caxias. Os outros foram todos filhos da dona Cília. A dona Cília que foi a nossa parteira aqui de Galópolis. Mas eu não sei por que eu nasci na maternidade em Caxias do Sul, do Hospital Pompeia. Mas foi como se eu tivesse nascido aqui mesmo, em Galópolis, e eu gostaria de ter nascido aqui para ser também um dos filhos da dona Cília, que foi a nossa parteira de muitos e muitos anos aqui, que fez muita história para Galópolis. Com certeza. Ela ainda não foi citada nas entrevistas, então muito bem que o senhor tenha colocado o nome dessa figura. Ela foi uma figura muito importante. Muitos e muitos partos foram feitos aqui em Galópolis para a dona Cília Beló. Ela foi parteira por muitos e muitos anos. E ela é uma excelente profissional. Como
como é a sua história de vida? Ela se mescla a Galópolis em algum momento? Isso a gente já percebeu, mas como foi, por exemplo, a sua infância aqui em Galópolis? Bom, a minha infância foi muito feliz. Nós tínhamos já aqui em Galópolis a creche do Lanifício. A creche do Lanifício era ali naquele prédio onde tinha a cooperativa, na parte de cima, e nós éramos, então, crianças de 6 a 7 anos que frequentávamos a creche. E a nossa irmã, que nos cuidava, era a irmã Delinda. Então, eu me lembro muito que nós íamos, na época, a correr ao redor da praça, porque em 1955 é que saiu a nossa praça aqui de Galópolis. Eu assisti à construção da praça, que foi feita pelo prefeito de então, Rubem Bento Alves, e nós éramos levados pelas irmãs que nos cuidavam para passear ao redor da praça. Foram momentos inesquecíveis, aí que eu fiz as minhas grandes amizades de infância. Após isso, a gente passava para o colégio, então, na época era a escola Irmãos Chaves, não era a escola estadual, era a escola Irmãos Chaves, onde tinha as Irmãs do Coração de Maria, que lecionavam para toda a grande maioria das crianças da época, dos filhos dos funcionários do Lanifício, né? E o primário, então, eu fiz todo ele ali na Escola Irmão Chaves. E nesse meio tempo é que nós tivemos, então, em 1960, eu concluí o curso primário, mas nesse ano que eu concluí o curso primário, iniciou a banda. Iniciou a banda que veio através de instrumentos antigos, da antiga banda dos nossos pais, que tinham tido como maestro o maestro Gama. O maestro José Francisco Gama veio para nos ensinar música. E junto com o maestro Gama, nós tínhamos a irmã Ivone. A irmã Ivone era a irmã Ivone Maria de Jesus Hóstia. A irmã Ivone Maria de Jesus Hóstia, ela nos ensinava teoria e solfejo, dava aulas de acordeão, aulas de piano e sabia tudo de música. Então foi ali que nós realmente nos apaixonamos pela música. E ali foi fundada a banda João Spinato, num dia de junho de 1960, numa festa de São João, foi inaugurada a banda. E cada um teve a sua madrinha. E cada madrinha ajudou no nosso uniforme. E a banda realmente fez tudo na nossa vida, né? O professor Gama nos pegava em grupos e nos colocava no pátio, embaixo de um plátano, ou lá na estrebaria das vacas das irmãs, nos botava lá para aprender a soprar os instrumentos, na horta das irmãs, nos lugares mais distantes para que a gente não atrapalhasse as aulas do restante dos alunos do Colégio Chaves, Irmãos Chaves. E depois que tudo tinha... Depois que nós aprendíamos a soprar, o professor Gama nos juntava em naipes e nos levava para a Casa da Dor. A Casa da Dor era na lavanderia da Escola Irmão Chaves, na lavanderia das irmãs. Ele pegava os naipes de trombones, de trompetes, de clarinetes, de saxofones, de bombardinos, de trompas e de clarinetes, de flautim, e nós aprendíamos, aí ensaiávamos separado e depois ele juntava todo mundo e aí saía então
primeira música que nós tocamos, a primeira música, o primeiro dobrado, eu nunca me esqueço, foi o dobrado Levantando Âncoras, que é o hino é um hino da Marinha Americana. Olha só. Né? Então, depois vieram as valsas, né? A valsa branca, depois vieram os machiches, né? O machixe mais bonito era a Dorinha, né? Depois vieram os dobrados, que era o Capitão Caçula, Quarto Centenário, o 220, que é o dobrado mais difícil, né, que nós tínhamos para tocar. E em 1960, quando a banda foi fundada, nós tivemos uma eleição no Brasil. E quem ganhou essa eleição foi um senhor muito engraçado que se chamava Jânio Quadros, o Homem da Vassoura. E ele ganhou por larga margem de votos, porque ele dizia que ia varrer a corrupção do Brasil, né? Desde aquela época. Né? O Vassourinha. O Vassourinha, varre, Vassourinha. Tinha uma música dele, que era essa aí. Sim. E o Jânio Quadros, ele veio para Caxias do Sul para inaugurar a Festa da Uva de 1960, de 61. Ele veio para cá e era para nós irmos ao aeroporto de Caxias para receber o presidente Jânio lá. Mas como não tinha teto o aeroporto, o Jânio veio por Porto Alegre e veio por via rodoviária. E onde é que o Jânio Quadros parou? Parou em Galópolis, ali na frente do Hotel Baço. Ali, a população inteira de Galópolis recebeu o presidente da República. E o Jânio, que tinha aquelas lentes grossas que pareciam um garrafão de vinho, né? Ele recebeu da minha irmã, na época, que era pequenininha, a Ieda, deu uma cesta de uvas para ele, estilizadas, eram uvas de cera, tu vê? Em vez de nós darmos uma cesta de uva de verdade para ele saborear, a gente deu as uvas de cera. E o Jânio foi recebido pela banda com a Marcha Batida. A Marcha Batida era uma marcha que a gente tocava sempre quando tinha alguma autoridade. E aí o Jânio ficou alguns minutos aqui em Galópolis, saiu do carro com aquele cabelo que caía em cima dos seus olhos, né? Ele era todo descabelado, era feio para burro. Ele deu um alô para Galópolis e disse: muito obrigado, minha gente. Muito obrigado, minha gente. Até hoje eu não me esqueço da voz do Jânio dizendo isso para o povo de Galópolis. Aí seguiu para Caxias do Sul, onde foi inaugurar os desfiles da Festa da Uva. E nós fomos com a banda lá abrir o desfile da Festa da Uva. Então a música marcou muito a nossa vida. A minha e de todos os meus 45 colegas, que fomos assim privilegiados numa época onde todos nós sabíamos ler música. Então, isso depois levou a muitos dos nossos colegas a seguir com carreiras como musicistas, né? Eu, depois, anos após, nós fundamos um conjunto aqui em Galópolis, que era o Los Gringos. O Los Gringos tocava só música pop, né? Era na época dos Beatles, né? Então, nós montamos nosso conjunto, Los Gringos, e tocamos por todos os municípios aqui da região. Nós éramos uma banda muito famosa. E o Los Gringos marcou época aqui nas reuniões dançantes, lá na sociedade, lá no sindicato, lá no círculo, né? O círculo naquela época foi inaugurado em 1967, faziam-se grandes festas e grandes bailes, e a nossa banda estava sempre presente. E quando eu casei em 1975,
No dia do meu casamento, eu estou em casa e, para minha surpresa, o professor Gama chegou com uma banda com 40 figuras e me levou da minha casa até a igreja tocando uma marcha, e nós tivemos que acomodar os 40 músicos que vieram de Farroupilha no meu casamento. Eles entraram lá e ficaram sentadinhos lá nas escadarias do Circo Operário e participaram da festa. Então foi uma coisa assim inesquecível. A chegada do Jânio e o meu casamento, né, que o professor Gama me fez uma surpresa. E o professor Gama era uma pessoa muito ligada à sua mãe, ele era muito ligado à fé. Ele escrevia nas partituras dele, assim, no final da partitura ele escrevia Zé da Fé. Era sempre Zé da Fé. E um dia eu cheguei e digo, mas professor, por que o senhor escreve Zé da Fé? Porque a minha mãe se chama Fé, e eu sou Zé. E ele adorava a mãe dele. A mãe dele morava lá em Minas Gerais, e ele sustentava a mãe dele lá, e ela faleceu bem velhinha, com mais de 90 anos, e o professor Gama escrevia em todas as partituras o nome da mãe dele. Então foi assim uma coisa que marcou muito, porque ele nos ensinava, além da educação, nos ensinava ordem unida. Nós éramos como se fôssemos numa escola militar. Então, nós aprendemos muita coisa com o professor Gama. E com a irmã Ivone também, era a irmã que quebrava, que nos ajudava em todos os problemas. A irmã Ivone era aquela que resolvia todas as pendengas com a direção da escola. O nome da irmã Ivone era a irmã Ivone de Jesus Hóstia. O nome dela era Zulmira. Zulmira. E ela, não sei se vive ainda, morava até pouco tempo em Vacaria. Ela não é mais da congregação de Sagrado Coração de Maria. Mas ela foi a nossa irmãzinha de todos nós. Inesquecível, realmente. E o senhor guarda com carinho todas essas lembranças. Muito carinho. A irmã Ivone era especial. Ela lecionou aqui mais de 15 anos. Ela ficou aqui em Galópolis muitos e muitos anos. Ensinou piano, acordeão, violão, tudo. Ela sabia tudo de música. Uma pessoa muito querida. E o senhor falou desse apreço pela música e para onde mais a música levou o senhor? A música foi Quando eu saí do Lanifício, que eu trabalhei 13 anos no Lanifício, eu entrei em 1º de outubro de 62, e em janeiro de 1975, eu passei no vestibular para medicina. E o que aconteceu? Eu precisava de muito dinheiro, porque a universidade era muito cara. E eu tinha que continuar. Eu continuei tocando. E eu tinha, como eu era músico profissional, tinha uma carteira de músico profissional, eu continuei tocando num conjunto de Caxias do Sul, no Prestige, e que com esse dinheiro que eu recebia, eu conseguia pagar os meus estudos, associado ao crédito educativo que chegou 2 anos depois. Quando acabou o meu dinheiro, nós tivemos o famoso crédito educativo. Eu nunca me esqueço que em 1 ano eu paguei todas as prestações do crédito educativo, porque eu achava que eu tinha que realmente saldar essa dívida, que foi uma ajuda muito grande. Foi na época do presidente Médici que saiu o crédito educativo. Graças ao crédito educativo, eu consegui dinheiro para pagar toda a minha faculdade. E com o dinheiro que eu recebia dos carnavais que eu tocava e dos bailes que eu tocava no Prestige, consegui me sustentar. E como surgiu essa vontade de seguir no ramo da medicina, atuando como médico?
Isso sempre esteve no senhor? Isso foi se desenvolvendo aos poucos? Então, tu sabes que realmente eu, 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 eu não ia fazer medicina. Eu tinha me inscrito quando era Carlos Chagas, que fazia o vestibular em Caxias do Sul. A gente tinha várias opções e a média era a média harmônica. E eu me inscrevi primeiro, como primeira opção, economia. E como segunda opção, medicina. Mas como eu fui muito bem no vestibular, porque nos sábados de tarde eu ia para o cursinho no Santo Agostinho. Então lá eu trabalhava todo dia no Lanifício, de noite eu estudava e no sábado ia no cursinho no Santo Agostinho. Lá, então, eu aprendi muito também, me ajudou bastante e eu consegui levantar minha média. E, na verdade, a minha segunda opção era medicina. E eu consegui passar em medicina mesmo em segunda opção, porque a minha nota do vestibular foi uma nota bem importante. Então, eu nunca me esqueço. Quem me disse que eu deveria fazer medicina, eu disse, tu tá maluco? É o professor Glacir dos Santos, que foi o meu professor e meu paraninfo do ginásio, né? E do ginásio aqui de Galópolis, e depois ele foi meu professor lá no Carmo também. Ele disse, tu tem que fazer medicina, tu tem condições de passar. Eu disse, então, de jeito nenhum não vou passar. E aí, um dia, quando eu fui me inscrever para o vestibular, eu pensei nele. Aí, foi ele, não sei por que ele falou isso, e eu acreditei naquilo que ele falou e realmente acabei optando por fazer como segunda opção medicina e consegui passar. E que bom que o senhor fez essa opção, né? Foi fundamental, né? Se eu não tivesse sido incentivado pelo professor Glacir, eu não teria me inscrito na medicina. O professor Glacir, já falecido, né? Ele foi nosso professor de inglês aqui, né? Nosso professor de inglês. Ele era muito, muito admirado por todos os alunos aqui do ginásio de Galópolis e também no Carmo, onde ele foi uma pessoa extraordinária. E eu digo que bom que o senhor fez essa opção, porque eu sei que foi com a ajuda, com as mãos do senhor, que várias estruturas em prol, em benefício da saúde local aqui em Galópolis foram construídas. O senhor poderia falar um pouquinho sobre a construção desses espaços? Olha, talvez uma das coisas mais importantes que aconteceu foi a criação, a fundação da Unidade Básica de Saúde de Galópolis. A Galópolis nós não tínhamos nada em matéria de saúde. Eu já atendia muita gente antes de me formar e eu era o pronto-socorro. Eu levava com o meu carro muita gente para Caxias em mau estado. Não existia naquela época o SAMU, não existiam ambulâncias, não existia nada, não existia absolutamente nada. Então a gente fez das tripas coração. E nós conseguimos a fundação da Unidade Básica de Saúde aqui, através foi no governo do governador Amaral de Souza, e o secretário da Saúde da época era Jair Soares. Mas ele não pôde vir aqui na inauguração porque ele era candidato a governador, depois ele se elegeu como governador. E o Amaral de Souza veio aqui em Galópolis, em 1982, inaugurar a Unidade Básica de Galópolis, junto com o Dr. Ayrton Fishman, que era então o secretário da Saúde substituto, e o Dr. Arthur Alexandre Preto, que foi meu grande amigo, meu grande protetor, né, que me trouxe para Galópolis, que me colocou na unidade sanitária como médico-chefe e que trabalhei por 35 anos na saúde, né? Hoje estou aposentado do Estado, graças à indicação do meu professor, Dr. Arthur Alexandre Preto. Foi meu colega, trabalhei muito com ele, né? E na área da saúde também, no início nós tínhamos
a unidade no prédio do sindicato, ao lado da lancheria. E aí nós precisávamos de uma unidade maior, porque era muito pequeno e e o sindicato também precisava da área para suas finalidades. Aí, então, em 1994, foi adquirido um terreno pertencente à família de Antônio Comerlato, tá? Que depois de muitas demandas, né, nós conseguimos o terreno, a prefeitura, através do prefeito Mário Vanin, nós fomos conversar com ele, junto com, na época, com o vereador Biglia, que entrou com um projeto de desapropriação, só que a prefeitura estava oferecendo um valor muito baixo para o terreno. E aí nós fomos conversar com o doutor Mário, e o doutor Mário pagou realmente aquilo que valia, porque é um terreno central, né, localização central de Galópolis. Aí foi comprado o terreno e foi construída a unidade básica que hoje está lá, unidade básica de Galópolis. Então, foi construído no governo Mário Vanin. E hoje o senhor continua na sua atuação em uma clínica particular, certo? Olha, eu continuo trabalhando, eu sou médico da Petenat há 33 anos, atendo a creche da Petenat e atendo os funcionários da Petenat. Eu ainda estou ligado à Fundação Universidade de Caxias do Sul, de quem eu fui professor. Como professor, eu lecionei na Universidade de Caxias do Sul durante 23 anos, no cargo de professor de pediatria e puericultura. Aí eu saí da universidade como professor e continuei, a partir de 1998, houve, então, início das atividades do Hospital Geral. O Hospital Geral tinha uma unidade de internação pediátrica, e ali é que eu fui trabalhar. Então, eu continuei sendo membro da Universidade de Caxias do Sul, através da fundação, como funcionário e com atuação na unidade de internação pediátrica, na qual estou ligado até hoje. Eu não estou trabalhando por causa da pandemia. Eu fui liberado porque eu sou de risco. Sim. Mas eu não gostei. Eu gostaria de continuar trabalhando. Eu gostaria de estar lá no meio do pinga-fogo lá. Mas como a gente tem que manter distanciamento e cuidar da pandemia, né? Eu agora não estou trabalhando, mas ainda estou ligado à Fundação Universidade de Caxias do Sul, universidade da qual eu recebi a medalha do mérito universitário pelos meus 15 e pelos meus 25 anos de atuação na Universidade de Caxias do Sul. Eu ganhei a medalha do mérito universitário de 25 anos, do professor Zorzi, né? E me senti muito lisonjeado com essa homenagem que a universidade me prestou. Em 2018, pela minha atuação na coordenadoria de saúde, porque depois que eu saí, eu fiquei 15 anos trabalhando em Galópolis, aí eu fui transferido para a coordenadoria de saúde, lá onde nós cuidamos da organização da saúde de 49 municípios. Lá, então, eu trabalhei na saúde da criança, no combate à tuberculose, na prevenção das doenças diarreicas, no programa Hiperdia, que é da hipertensão e de diabetes, no programa Inverno Gaúcho, quando dava os invernos, que deu a pandemia de H1N1, né? Então a gente tinha o programa Inverno Gaúcho, e lá na coordenadoria nós trabalhamos muito na saúde da criança e conseguimos, depois de 15 anos de lutas, de muito trabalho com os municípios, né, com o Hospital Geral. O Hospital Geral começou com a sua UTI neonatal, com a sua UTI pediátrica. Depois abrimos o ambulatório, egresso prematuro. Todo prematuro agora sai do hospital e vai para o ambulatório. Ele não fica girando nas unidades básicas, ele fica num local ali especializado em cuidar dos bebês muito pequenos. Ele faz uma vacina chamada Palivizumab,
que é a imunoglobulina que protege as crianças contra as bronquiolites agudas. E tudo isso, somando tudo isso, pegamos muitos hospitais do interior que faziam partos e os bebês morriam no pós-parto. Centralizamos os partos nos hospitais que tinham condições. E assim nós conseguimos, depois de muitos anos, em 2017, mais de 2017, conseguimos reduzir a mortalidade infantil em Caxias e na região para menos de 2 dígitos. Nós tínhamos, na época, em torno de 15 a 16 óbitos por 1.000 nascidos vivos. E em 2017, nós atingimos a marca de menos de 10 óbitos por 1.000 nascidos vivos. Isso fez com que eu recebesse uma homenagem da Sociedade de Pediatria do Rio Grande do Sul e fomos agraciados com os destaques de 2018. Eu, juntamente com o meu professor, Dr. João Carlos Protavier, e fomos lá no CREMERS, em Porto Alegre, receber a Laurea de Médicos Pediatras Destaques de 2018. Recebemos essa homenagem lá, que nos deixou muito satisfeitos e coroou um trabalho que vínhamos por anos e anos tentando diminuir a mortalidade. E outra coisa que nós fizemos também foi estabelecer os comitês de mortalidade. O que fazia o comitê de mortalidade? Cada óbito em cada município, a gente pegava a criança, fazia o histórico, discutíamos com cada município por que aquela criança tinha morrido e de que tinha morrido. Era uma morte evitável ou não? Então, nós conseguimos trabalhar no cerne da questão. Conseguimos, então, trabalhar de uma maneira em que a gente trabalhou na prevenção com o pré-natal, estimulamos o pré-natal, melhoramos as nossas UTIs, melhoramos os nossos ambulatórios. Hoje nós temos um ambulatório de gineco e obstetrícia no Hospital Geral, que atende, é ambulatório de alto risco. Todas as mães do interior de Caxias do Sul, dos 49 municípios, vêm ter os seus bebês aqui no Hospital Geral. Aí tem UTI, tem ambulatório, tem tudo. Então, com essa ação inovadora, com essas ações dos comitês de mortalidade, buscando as causas do porquê que morreram as crianças, é que nós conseguimos diminuir para menos de 2 dígitos. Por isso que recebi aquela homenagem que foi muito marcante para mim. Eu, juntamente com o Dr. Pataveira, recebemos em Porto Alegre em 2018. Foi aí o encerramento das minhas atividades, porque eu tinha um ano antes saído da coordenadoria de saúde por aposentadoria. Olha só, doutor, realmente foram muitos feitos e eu acho que essa redução da taxa de mortalidade foi importante para... Bom, não tem nem como dizer que não foi, né? Foi extremamente importante. O IDH de uma população se mede pela taxa de mortalidade. O país que diz que cuida das suas crianças, a gente olha a sua taxa de... Então, Caxias do Sul, na época, nós conseguimos esse feito grandioso. Eu sou muito, muito grato aos meus colegas, meus amigos que trabalharam na elaboração de todas as rotinas e ajudaram no sentido de que só com união, com todos os municípios, nós conseguimos alcançar essa grande vitória. Gigantesca vitória, realmente foi um trabalho muito árduo. Trabalho de formiguinha. Isso. E pelo que o senhor descreveu, realmente foram muitos anos trabalhando nisso, né? E a atuação do senhor, tanto no conselho como em Galópolis também, com certeza gera frutos até hoje. Eu posso dizer que eu fui paciente do senhor, o senhor foi médico do meu parto. 2.900 gramas tu nasceu, bem pequenininha. Tu era bem bonitinha, bem querida.
Nasceu com Apgar 9, tá? Nasceu bem, por isso que tu é inteligente. Tu não teve má oxigenação do cérebro quando nasceu. Esse primeiro minuto de vida é muito importante para o futuro de uma criança. Então, é muito importante ter alguém lá no lado da mãe, junto com a mãe, quando o neném nasce, para não deixar essa criança fazer um Apgar 0. Aí é problema para o resto da vida. Olha, e aprendi mais um pouquinho com o senhor, doutor Josi. Realmente, para mim também é muito nostálgico poder falar com o senhor, poder vir aqui no consultório do senhor, né? A gente está aqui fazendo essa entrevista presencialmente, mas respeitando todas as medidas de prevenção à Covid-19, como foi citado, é muito importante. E realmente é muito nostálgico ver aqui os quadros que eu lembro de ficar deitada ali na maca e ficar olhando. E eu lembro muito daquela peça ali para medição, né? Do comprimento da criança. O paquímetro, né? O paquímetro. Eu lembro das cores, eu lembro de ficar mexendo quando eu era criança. E realmente, para mim está sendo bem emocionante vir aqui falar com o senhor também. E com certeza, o senhor foi solicitado por muitas pessoas de Galópolis para participar da entrevista aqui no podcast. E eu teria muitas histórias ainda para... Eu teria muitas histórias assim emocionantes para contar, mas não vai dar tempo, né? Mas, algumas coisas a gente falou. Isso aí. Quem sabe na próxima temporada eu venho incomodar o senhor mais um pouquinho para a gente conversar sobre essas outras informações, essas outras histórias. Como o senhor disse, né? O senhor é um contador de histórias. Eu devia ser professor de história. Seria um ótimo professor de história, com certeza. Eu não programei nada na minha vida. Tudo aconteceu por acaso. Nada foi planejado. Se você planeja muito, não sai nada. Então, a gente tem que, né, além das coisas que eu estava falando, né, a respeito do meu trabalho, nós temos um trabalho comunitário aqui em Galópolis que iniciou em 1988, quando a meninada aqui de Galópolis tinha um professor de educação física que ensinava-os a jogar basquete. O que o professor César fazia? Pegava a meninada e ia lá na praça, ia lá na frente da igreja, colocava uma tabela e treinava basquete. Chovia, ele estava embaixo de chuva, e nós passando lá, olhando, e ele ensinando aquela gurizada a jogar basquete. E o que aconteceu? Nós ficamos na obrigação de construir um ginásio de esportes. Nós tínhamos o ginásio, nós tínhamos uma cancha que não era coberta. O que nós fizemos? Nós formamos uma comissão. Eu fui presidente da comissão de obras responsável pela construção da quadra da Sociedade Recreativa Minas de Galópolis. E em 1990, assumi como vice-presidente e fiquei 16 anos junto com o Adolar Orlandi. Nossa, muito tempo. Nós construímos, então, o ginásio, com a ajuda dos associados e com a ajuda do Lanifício, que na época colocou os pedreiros para fazer os oitões da coisa. Compramos a estrutura metálica, cobrimos o ginásio e conseguimos colocar aquelas crianças que jogavam basquete lá fora, embaixo de chuva, no frio, conseguimos dar uma casa para eles. E depois disso, nós fomos campeões por muitos e muitos anos de basquete aqui em Galópolis, tanto no masculino como no feminino. Nós somos assim, mas nós marcamos época, né? Na construção dessa juventude que precisava de um local para se abrigar das intempéries, e nós conseguimos construir o ginásio. Foi tudo, ninguém fez nada sozinho, foi tudo feito com a ajuda da comunidade, com
com o interesse da diretoria, né? E que, inclusive, no ano de 1996, juntamente com o presidente Adolar, com o Antônio Moreschi, diretor de patrimônio, com o Joel Furlan, nosso engenheiro, eterno engenheiro, e a Maria Isabel, Maria Isabel Sebeck, arquiteta, foram esses aqui os responsáveis pelo novo prédio da Sociedade Recreativa Amigos de Galópolis, que não está pronto ainda, mas nós conseguimos levantar o prédio da nova sociedade, que tinha sofrido um incêndio e que tinha queimado a antiga sociedade, que era toda de madeira. Então, também ali nós trabalhamos muito para conseguir deixar um patrimônio aí para a sociedade de Galópolis. E com certeza deixou, até eu vou fazer uma pequena observação. Eu lembro que na época da escola, quando eu estudava no Ismael, os campeonatos de basquete, eles eram vários, e as equipes daqui de Galópolis, principalmente a feminina, na época que eu estudava. Sim, era fortíssima. Fomos campeões estaduais. Sim, e mais de uma vez. Fomos várias vezes, não sei quantas vezes campeões estaduais. Então, você vê que é uma coisa que começou lá na praça, lá na frente da igreja, um professor idealista, e ele nos pediu ajuda, e nós ficamos olhando o que ele estava fazendo, e a gente se reuniu, nós conseguimos, a comunidade de Galópolis conseguiu levantar o ginásio de esportes, e com isso fazermos aquele patrimônio que está lá, que não é meu, não é de ninguém, é de toda a comunidade. Todo mundo, se todo mundo fizesse um pouquinho, como seria? Galópolis seria maravilhoso. Nós temos tudo aqui. E agora, a gente, infelizmente, em função do tempo, a gente já vai ter que se encaminhar para o fim da nossa entrevista. O senhor gostaria de falar mais alguma coisa? Olha, eu acho que eu falei tudo que deveria falar, né? Eu acho que eu falei até demais, né? Eu falei até demais. Não, foi muito bom mesmo. Eu trabalhei também como presidente de CPM para várias diretoras de escola durante 14 anos. Então, a gente tem que ajudar, né? Agora, eu estou meio assim, afastado, né? Por quê? Porque chegou a hora de outros assumirem. Né? Quando nós fundamos a Associação dos Moradores de Galópolis, que foi porque nós vimos que nós precisamos de um elo de ligação entre Galópolis e a prefeitura municipal, que não existia diálogo entre a população e o poder municipal, nós fundamos a Associação dos Moradores de Galópolis em 1988. E nós unimos toda a comunidade. Eu fui presidente por 2 anos seguidos, eu fui o primeiro presidente, eu fui o fundador, junto com os meus amigos, o professor Enio Aleixo Pomerlá, e o professor Luiz Chiqueleiro, eram um da escola de primeiro grau, outro da escola de segundo. O professor Enio Aleixo foi meu vice-presidente, o professor Luiz Chiqueleiro foi o meu secretário, e outros mais, que eu não me recordo agora, né? Muitos outros amigos e colegas nos ajudaram a tocar a universidade, a Associação dos Moradores. A MOG começou assim, nós não tínhamos nenhuma representação, e o que a gente conseguiu? Através de um senhor ali da Terceira Légua, seu Enio Damati, ele me deu uma cópia dos estatutos da Associação dos Moradores de São Pedro da Terceira Légua. Nós copiamos os estatutos, nós adaptamos os estatutos e fundamos a Sociedade Recreativa Amigos de Galópolis. Isso é história. Ela saiu porque nós fomos lá buscar copiamos praticamente os estatutos da Associação dos Moradores de São Pedro da Terceira Légua. Fundamos a Associação dos Moradores de Galópolis, que já tem 30
32 anos e a MOG. Parece que foi ontem que nós fundamos a MOG. Sim. A MOG parece que nós fundamos ontem. E nós conseguimos muita coisa com a MOG. Muita coisa. E continua sendo um órgão de representação muito importante. É importante. As pessoas têm que valorizar as associações. Nós temos que dar força, né? Então, doutor, eu agradeço muito a presença do senhor aqui no podcast. Com certeza foi uma fala extremamente rica. Eu consegui imaginar praticamente tudo que o senhor estava contando aqui, desde as passagens mais longínquas até as mais recentes. E é muito importante que a gente preserve essas memórias, e é essa a função do podcast Memórias de Galópolis. Então, eu agradeço muito a participação do senhor e agradeço também a presença de todas as pessoas que estão em casa acompanhando os episódios. Não deixem de acompanhar os próximos episódios da segunda temporada. Até lá! Tchau!